Oi, gente. Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre a sua mente. A mente, ela o tempo inteiro, ela tenta nos sabotar. Isso eu tô falando aqui para vocês, mas isso aqui serve para mim também. Porque por diversas vezes, quando eu comecei um projeto, quando eu comecei algo diferenciado, quando eu começava algum estudo, quando algo que eu colocava na minha mente, eu estava predestinada a iniciar, a minha mente, por diversas vezes, ela tentava me sabotar. E quantas das vezes você do outro lado também você não se sentiu assim? Você se sentiu não merecedor, você não se sentiu capaz, você não se sentiu apto para poder começar aquilo, você tem um medo, às vezes, de uma validação ou uma necessidade alheia. A sua mente, ela acelera um ponto que ela começa a criar milhões de circunstâncias em coisas que ainda nem aconteceram. E isso faz com que você paralise. Muitas das vezes a sua respiração fica ofegante, ou em outras situações, algum de vocês que está aí também do outro lado aí da telinha, de repente também não passou por isso, voltando em situações que já aconteceram no passado, em que elas não ficaram bem resolvidas dentro dos seus pensamentos e dentro das suas emoções, e todas as vezes os pensamentos vinham à tona e eles tentavam te auto-sabotar. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai acabar enxergando a vida de uma maneira ansiosa. Se você é uma pessoa negativa, você vai acabar enxergando a vida de uma maneira negativa. E assim mesmo são os nossos pensamentos. Eles vêm através das nossas emoções e muitas das vezes eles pegam e simplesmente paralisam a gente. Então, quando esses pensamentos eles vierem até nós, o que nós devemos fazer? Por diversas vezes, quando vinha algum pensamento negativo, sentimento de raiva ou até mesmo tristeza, muitas vezes eu quis demonstrar que está super bem. Eu não sei se já aconteceu com vocês aí do outro lado, mas eu quis demonstrar que estava bem, que estava feliz, que estava saindo, estava me divertindo, só que na realidade por dentro eu estava um caco. Por dentro tudo que eu mais precisava naquele momento era acolhimento. Por dentro, tudo que eu mais precisava era, de repente, sentir aquela emoção de tristeza, de raiva, de dor, para que eu conseguisse assimilar aquilo dentro de mim e os meus pensamentos, com o acúmulo deles, não tentassem vir me auto-sabotar. Então, muitas das vezes a gente fica paralisado porque a gente não começa algo porque algo foi muito mal resolvido no passado. Determinadas circunstâncias, situações. Então, a nossa mente, ela o tempo inteiro, ela tenta nos parar. A gente erra, o outro xinga a gente na rua. Um familiar, você teve um desentendimento dentro de casa. Poxa, beleza, mas se você ficar também presa ao ego, preso também a você querer estar certo, você nunca vai conseguir achar a solução para nada. E a nossa mente, ela tem a tendência de cada vez ela tentar ficar potencializando ainda mais o problema. Será que se eu fizer isso vai dar certo? Será que se eu fizer uma determinada situação isso vai dar errado? E se eu me frustrar? Então a nossa mente o tempo inteiro ela tenta nos paralisar. Até mesmo, talvez, que como uma forma de defesa. Só que se forem muitos pensamentos mal resolvidos e mal somatizados, e muito mal resolvidos e muito mal alinhados, eles podem somatizar até mesmo no seu corpo. É onde gera uma dor de coluna, muitas das vezes você sente uma dor de cabeça, uma enxaqueca absurda, você sente uma dor numa cólica que é do nada, ou até mesmo se for para a mulherada, o ciclo feminino naqueles dias não para de vir ou atrasa, porque está abalando o seu emocional. E isso é a somatização de pensamentos negativos, ou algo que você teve dentro de você que foi validado, de palavras de dor, de tristeza, de coisas mal resolvidas que não foram ressignificadas lá atrás. Então isso vai gerando um acúmulo de pensamentos e faz com que a gente venha a parar. E com isso a mente acelera, o coração dispara,
pressão pode subir, dá falta de ar. Só quem já teve crise de ansiedade em picos pode dizer. Então, assim, é bem desafiador. Mas você consegue sair dessa. E todas as vezes que a sua mente tentar te sabotar, você pega e para e segura naquele pensamento. Isso é verdade ou isso é mentira? De primeira, na maioria das vezes, a gente tenta cortar, porque a gente quer sair daquela situação. De primeira, até dá para deixar, mas quando vir os pensamentos negativos, você pega e pausa para você mesmo e por você mesmo. Essa situação que está acontecendo agora, isso é verdade? Essa situação que está acontecendo agora, ela vai me levar a algum lugar? O que é verdade, o que é mentira? Se pergunte. Porque você também é um ser humano, você também é falho. E se erraram com você, você ficou com muitas coisas dentro de si mal resolvidas, deixa pra lá. Por conta de ingratidão, de pré-julgamentos, entre inúmeras situações. Quem nunca se sentiu mal devido a picos de ansiedade ou devido a mágoas que não foram resolvidas dentro de si? Você, com tudo isso que aconteceu, você começa a não se sentir merecedor, você começa a não se sentir amado, você começa a não se sentir capaz de fazer determinadas coisas, a sua credibilidade com você mesmo e a sua confiança está completamente baixa. Você tem a tendência a procrastinar, porque tudo que você faz, você acha que não está bom. E como que você faz para poder sair daquele ciclo? A gente não quer sentir aqueles pensamentos. E fica a nossa mente, parece que é uma força muito grande que fica sobre nós. E se eu falhar? E se não der certo? E se eu errar? Como que eu vou ficar depois disso? A gente pausa. A gente simplesmente paralisa e começa a criar inúmeras situações dentro da nossa cabeça. E coisas que ainda não aconteceram na matéria. A gente começa a criar situações certas e erradas no seu ponto de vista e que você ainda nem começou o que você iria começar. E como que a gente faz para poder sair dessa crise de ansiedade, sair desse looping de uma maneira generalizada? Primeiramente, não é fácil, porque primeiramente a gente tem que começar a trabalhar quem somos nós, em essência. Qual é o meu propósito? O que eu quero fazer? Aonde que eu quero chegar? Esse pensamento que está vindo até mim, ele é verdade? Se ele for verdade por algo que aconteceu lá atrás, o que eu posso fazer de diferente do hoje até em diante? E se o meu pensamento, por diversas vezes eu não errei, e ele está o tempo inteiro ali, criando inúmeras situações, o que eu faço para poder mudar? Gente, primeiramente eu tô falando isso por mim e por experiência própria. Sempre fui uma pessoa extremamente ansiosa, queria tudo para ontem, agia sem pensar. A minha mente, ela tentava o tempo inteiro me sabotar. E para eu ir saindo desse ciclo, eu tive que mudar o meu ambiente. Eu comecei a cada vez mais me espiritualizar. Foi algo que tem me ajudado muito a sair das crises de ansiedade, independente das suas crenças, mas qual é a sua religião ou aonde você se espiritualiza, você está conectado a algo maior, ajuda bastante. Isso é o ponto-chave. E quando você está numa crise de ansiedade, o que você precisa fazer de imediato? Você precisa respirar. A sua mente, ela não sabe o que é verdade e o que é mentira. Os seus pensamentos, eles tentam mentir para você o tempo inteiro.
Então você pega e pausa. O que isso é verdade? Respira fundo, foca na sua respiração. Respira em 4, prende em 3, 4, solta em 5, 6. Assim, ó. Até solta a tensão da coluna. Quando estiver no ápice de uma crise de ansiedade, foca na sua respiração. Segundo, no ápice da crise de ansiedade, toma cuidado com quem que você vai estar e o que você vai estar ouvindo. Porque você está muito sensível aos pensamentos negativos, o ambiente que você vai estar, o que você vai estar escutando. São palavras que vão te elevar a sua frequência ou palavras que vão te colocar para baixo? Terceiro, que eu faço muito e que eu amo. Esteja sempre no meio da natureza. Vai ver o mar, pisar na areia da praia, pisar na grama de um gramado, se você tiver oportunidade. Dar um mergulho no mar. Contemplar o pôr do sol, o nascer do sol é algo que ajuda muito. Ir numa cachoeira, ouvir o barulho da água bater, ajuda muito a você se reconectar, você se realinhar e ajuda muito também para você ir abaixando os seus níveis de crise de ansiedade. E outra, a quarta, e não menos tão importante quanto as outras, prática de atividades físicas diárias, pelo menos 3 vezes semanais, 5 vezes semanais. Nem que seja uma caminhada, uma pedalada, um treino, ajuda demais. Você tem que estar em movimento. E quinta, e não mais importante, nem menos do que todos, porque é o conjunto de tudo. Você ter alguém para você poder desabafar, alguém que vai te dar uma orientação, alguém que vai somente te ouvir, que vai te ajudar a sair daquele foco. Se for necessário, uma ajuda médica, uma psicoterapeuta, ou um médico para poder te auxiliar, se for o caso também, um médico psiquiatra, ou um médico neurológico, ou um médico neuro, porque numa hora dessa você precisa ter um acompanhamento médico, se você chegar a esse extremo. E se espiritualizar, essa eu acho que é a principal, você já acordar agradecendo, você tomar conta dos seus pensamentos, você tentar sair daquele foco. Quando alguém vier te apontar o dedo sobre alguma validação, sobre alguma ingratidão, sobre alguma piadinha que você sabe que não é nada daquilo, você pega e se pergunta: isso aqui é pra mim? Eu devo dar energia a isso? Porque nem sempre ficar calado é fácil. Mas saia daquele foco. Foca em você, foca nos seus projetos, foca em buscar, em ser uma pessoa melhor para você e por você. E se você puder, servir os outros, compartilhar o que você sabe, dar um ouvido para o outro, dar um direcionamento. O que eu estou fazendo aqui com vocês é algo que eu tenho vivenciado. E eu tenho pessoas que estão no meu caminho, que estão me ajudando a ter direcionamento. E as coisas aos poucos, elas estão começando a fluir. E a gente precisa, sim, quando está em certos momentos como esse, muitas das vezes tem um momento de solitude, ficar sozinho, procurar ler um livro, se encontrar. Mas não se isolar muito, porque senão você pode cair até mesmo numa depressão. Junto com a crise de ansiedade, desencadear outras doenças psicossomáticas que começam através da mente. Mas tenta, além de fazer essas 5, estar numa atividade física, ter relacionamentos com conexões reais com pessoas que gostam de você de verdade. Porque isso, você ouvindo, você participando, você cooperando, você também colocando para fora, você também ajuda outras pessoas. E se você tiver alguém de extrema confiança,
esteja perto dela, dê um carinho, se dê um abraço também em quem você ama. Fala o quanto que eu amo, o quanto que essa pessoa é importante na sua vida. Porque isso também ajuda demais a baixar os níveis de crise de ansiedade, porque você se sente acolhido ou acolhida. É esse o meu recado aqui para vocês. Excelente noite. Agora tá de noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso. Espero poder ter ajudado.